Bom, esse aqui é o trabalho de desenvolvimento orientado a objetos 1. Aqui é o NetBeans, o programa que a gente vai utilizar. Aqui estão todas as classes. Aqui está a interface indivíduo, a classe pessoa, a empresa, a funcionário, todas elas com seus devidos métodos. E aqui nós temos a classe testa sistema, que aqui nós vamos depurar ela e vamos testar todas as outras classes do sistema. Eu vou colocar um breakpoint aqui, nesse ponto. Vou mandar depurar o projeto principal e ele vai começar a depurar aqui. Aqui então aparece nas variáveis, já aparece uma variável com o nome de args do tipo string, que foi o que a gente fez aqui em cima com essa linha. E aí ele vai criar na variável emp do tipo empresa, vai dar um new na empresa. Então dá um F7 aqui, ele vai lá na classe empresa e vai fazer um método construtor aqui dessa classe empresa, que no caso seria, ela vai criar uma variável funcionários, que é um vetor do tipo funcionário, e vai armazenar no máximo até 100, vai criar um vetor de 100 itens, 100 elementos, e vai criar uma variável pos, inicializando com 0. Feito isso, ela fez esse método, então aqui embaixo que a gente pode visualizar que ela criou um vetor de funcionários que vai até o 99, vai do 0 ao 99, e inicializou aqui a variável pos. Dá um F8 aqui, ele volta aqui na classe testa sistema, e ali embaixo criou então a variável emp do tipo empresa. Agora a gente vai dar um new na funcionário, vamos criar uma variável do tipo com o nome F1, dizendo que ela é do tipo funcionário, e vamos dar um new nela. Dando um F7 aqui, ela vai na classe funcionária, dá um new na funcionário, e criou o funcionário. Criou então um objeto F1 que vai ser do tipo funcionário. Aqui estão todas as variáveis que ele pode ser associado a ela. Aqui então a gente vai usar o setNome no F1. Estamos passando o nome como João, o parâmetro João. Quando a gente executa, ele vai lá na classe pessoa, faz o método setNome com o parâmetro que a gente passou, adiciona o nome nela João, e agora a gente faz o setSalário na F1. O método setSalário está ali na classe funcionário e vai atribuir o parâmetro salário que a gente passou. Dá um F8 e aí fizemos os dois métodos nesse F1, que é o setNome e o setSalário. Então aqui embaixo no F1 o salário já está com o parâmetro que a gente passou, que foi 2000, e o nome também está como João, que a gente passou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse F2, a gente vai dizer que o F2 vai ser um funcionário e vamos dar um new funcionário. Ele vai lá no funcionário, inicializa o funcionário. A gente vai fazer o método setNome, passando como parâmetro para F2 o Maria. Vai pegar o Maria, pegou Maria, vai pegar o salário do F2 com o setSalário. Foi na classe lá, pegou o salário. E aqui embaixo a gente pode ver os dois elementos do tipo funcionário, que é o F1 e o F2. O F2 que agora a gente adicionou com o salário de 4.000 e com o nome aqui de Maria. Então estão os dois adicionados, o F1 e o F2. Agora a gente vai vamos usar o emp.add funcionário F1, que nós vamos passar o objeto F1, que é do tipo funcionário. Então vamos dar um F7 aqui. E ele vai lá na classe empresa e vai cair nesse método, que é um método boolean, add funcionário, que a gente vai passar o objeto funcionário, do tipo funcionário. Aí ele faz aqui, ele pega o vetor funcionários, no índice com a variável pos, que a gente passou, que a gente inicializou ela com 0 ali em cima, vai ser igual ao objeto que a gente passar do tipo funcionário. Então aqui no caso vai ser o F1 e o índice 0. Depois ele vai incrementar o pos para a gente poder adicionar outros elementos e vai retornar true se deu tudo certo. Deu tudo certo, retornou true. Vai adicionar o
funcionário F2, vai fazer o mesmo processo, que agora seria no índice 1, vai adicionar um F2, vai incrementar o pos e vai retornar true. Agora que esse método aqui isCadastro, a gente vai passar um parâmetro para ele, e ele tem que me dizer se ele existe ou não dentro do vetor. Então aqui, esse método aqui é boolean, está dentro da empresa, e aí ele funciona com um for, que vai percorrer todo o vetor, vai fazer esse if aqui, que a gente estava passando para ele o parâmetro José, para ver se existe o José. Dentro desse if aqui, ele vai lá no setNome, no getNome, vai pegar um nome que tem dentro do índice 0, que é o João que a gente passou, vai comparar com José pelo método equals, vai ver que não tem, comparou, voltou no for. Agora vai pegar o índice 1, vai lá no getNome, vai ver o Maria, vai comparar com o José, viu que não tem, voltou no for, acabou o for, encerrou e retornou falso porque o José não está cadastrado ainda. Então ele volta para o testa sistema, não executa o system.out.print, existe um erro, já ainda não está cadastrado porque ele não caiu dentro desse if, porque realmente o José não está cadastrado. Agora a gente vai criar um novo funcionário, f1 igual a new funcionário, ele deu um new lá na funcionário. Vamos usar o método setNome e passar o parâmetro de José agora. Então lá no método setNome ele vai atribuir o nome José. Atribuiu, vai atribuir o salário ao José. Atribuiu o salário ao José. Agora a gente vai adicionar ele pelo método que a gente já viu, pelo add funcionário. Vai retornar true se adicionou, e agora a gente vai usar de novo o método isCadastro para ver se o José, que a gente cadastrou agora, ele está realmente cadastrado. Então a gente vai passar o parâmetro José para ele. Vamos lá de novo no isCadastro, ele vai entrar dentro do for, vai ver, vai comparar o índice 0 do vetor com o José. O índice 0 aqui está como o João, que a gente cadastrou no início. Então o João, ele não é igual ao José. Então não vai voltar no for, vai ver no índice 1. O índice 1 é a Maria. Maria não é igual a José. E como a gente cadastrou agora o José, ele vem no índice 2. Vai comparar. O índice 2 é o José. Quando ele entra aqui, ele vai retornar true, porque o José existe. Isso aí tudo pelo método equals. Como ele existe, ele executa essa linha aqui, esse system.out.print, e agora sim o José já está cadastrado, porque o José está cadastrado. Depois ele vem para esse método aqui, mostra colaboradores, que é sem parâmetro, é para mostrar todos que a gente já cadastrou. E ele está lá na classe empresa, e ele funciona com um for, percorrendo todos os elementos desse vetor. Então aí ele vai percorrer esse elemento, vai pegar o getNome desse índice, vai voltar e vai percorrer assim todos os nomes, todos os elementos deste nosso vetor. Depois de percorrido todos eles, ele encerra o programa. Só vou dar um pause aqui, dar um stop nessa depuração. Vou rodar o programa para mostrar aqui a saída aqui que está tudo certinho, como deve ser, construído com sucesso. As saídas aqui, os systems estão todos certos, né? A gente cadastrou o João, cadastramos a Maria, cadastramos o José. E só para mostrar aqui, tá interface indivíduo, né? Todos os seus métodos aqui, a pessoa também aqui, todas elas com seus get, set, né? Vários métodos, a empresa, add funcionário, mostra colaboradores, isCadastro, e o funcionário também com seus get, set.